ao Senhor, eu me chamo Samara e reúno na igreja em Porto Velho, Rondônia. Nesse vídeo eu vou falar de um livro que eu li e desfrutei muito dele. Esse livro é maravilhoso, ele conta várias histórias. Ele se chama Mulheres da Bíblia, Suas Histórias e Legados, publicado pela editora Árvore da Vida. E uma dessas histórias que eu contarei hoje é sobre Ana. Quem foi Ana? Ana, ela foi a esposa de Eucana, o levita. Ele morava ali nas regiões montanhosas de Efraim. Eucana, ele tinha outra esposa também chamada Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, era estéril. E isso entristecia muito ela, pois Penina as provocava todos os dias. Olha que triste essa história de Ana. Senhor Jesus, o que Ana passou? E ali, Ana ficava muito aflita e ela chorava, ficava sem comer, porque era muito importante nessa época a mulher ter filhos. Se ela era, nessa época a mulher estéril, ela era desprezada, então era muito importante Ana ter filho. Também porque ao ela ter filho, preservava a herança do povo de Israel. Então, aquela família que tinha filhos, eles recebiam herança. E se eles não tivessem filhos, eles não recebiam essa herança. E isso, Ana se afligia muito. Nesse tempo, Eucana, ele subia todos os anos a Siló, ali no tabernáculo, a fim de adorar e sacrificar a Deus. E de uma dessas ocasiões que ele subia até Siló, Ana foi ao templo orar ali diante de Deus. E ali ela, cheia de aflições e amargura, ela chorou muito em abundância. Naquele momento, ela fez um pedido ao Senhor, que está em 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 11. Senhor dos exércitos, se benignamente te atentares para a tua serva e de tua serva te lembrares e não esqueceres e lhe deres um filho varão, lhe darei por todos os dias da sua vida e na sua cabeça não passará navalha. Olha que oração desesperadora de Ana. Qual a mãe que quer que seu filho saia de perto, né? Então Ana, ela não olhou para isso, ela queria um filho, não importasse se ele não fosse criado ali com ela. Então, nesse momento, Ana, ela chorava e ela mexia os lábios e não emitia som nenhum. Eli estava passando por ali e Eli se aproximou dela achando que ela estava embriagada. Olha, outra história, outra situação triste. Ela estava orando ali no templo e ele achando que ela estava embriagada. Nesse momento, Ana lhe explicou que ela não estava embriagada. Pelo contrário, ela estava se derramando, a sua alma estava se derramando perante o Senhor, pois ela estava muito aflita e ansiosa. Que história triste de Ana, né? E Eli entendeu que Ana estava orando. Então ele abençoou. Olha que legal. O sacerdote abençoou. É muito lindo nós receber a bênção dos nossos sacerdotes, dos nossos irmãos que estão à frente. E ali ele falou para Ana que a oração dela, que o Deus de Israel concedesse a sua petição. E Ana creu. E ela voltou para sua casa alegre, crendo no que ele falou. Algum tempo depois, Ana concebeu, isso mesmo, ela concebeu e deu à luz a um filho chamado Samuel. Que rico, né? Então, Samuel significa de Deus o pedido ou ouvido por Deus. Maravilhoso, né? O significado desse nome. Algum tempo depois, Ana desmamou Samuel e levou de volta até Siló, lá no tabernáculo, no templo, e entregou para Deus. E ali, Samuel ficou servindo a Deus todos os dias. Lógico, estava ali nos cuidados de Eli, né? E Ana, ao sair dali, ela fez uma oração.
exaltando e engrandecendo a Deus, por Deus ter concedido esse pedido, por Deus ter ouvido. Essa oração fez com que Deus a inspirasse a orar por um rei em Israel. Que rico, né? Que história maravilhosa. Ana, ela fez uma oração em prol da sua angústia e do que ela queria. Só que a sua oração também cooperou com a vontade de Deus. Por quê? Deus queria dar um rei para o povo. Nessa época o povo não tinha rei, se vivia na época de juízos, do qual o povo vivia para si, fazia o que bem achava mais correto. Se você quiser saber um pouco dessa história, da época de juízos, lá em Juízes, o capítulo 2, o versículo 7 a 14, fala um pouco dessa história, né? Essa era tenebrosa. Então, nessa era, Ana estava ali. E ali ela pôde fazer também e cumprir a vontade de Deus. Que rico, né? E que lição grandiosa podemos aprender com Ana. Eu aprendi muito quando eu li. Eu li várias vezes essa história e eu aprendi muito e ganhei e trouxe para a minha vida. E vi alguns pontos ali. O primeiro ponto foi que Ana, ela não cedeu às provocações. Pelo contrário, ela se calou ali. Isso é um exemplo para cada um de nós. Não ceder às provocações, ter esse domínio próprio, crer no Senhor. O segundo ponto foi a oração. Olha, ela começou uma oração para satisfazer, mas depois a sua oração mudou. Isso significa que ela teve uma experiência mais profunda com Deus. E nessa experiência mais profunda, ela pôde orar pela vontade de Deus. Olha que rico. Às vezes nós vamos para Deus pedindo algo para nós, mas também, por meio da oração, nós também podemos orar pela vontade de Deus e cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Então essa experiência foi muito rica de Ana. E eu ganhei muito com ela. E eu quero trazer isso para a minha vida. O viver de oração. A outra experiência foi a esperança. A perseverança. Ana, ela perseverou, ela não desistiu. Eu percebi ali que ela foi uma pessoa resiliente. Ela não desistiu diante daquela situação, pelo contrário. Ela creu no Senhor e isso abriu caminho para Deus agir e mudar toda a história do povo de Israel. Então, assim como Ana, nós podemos ser essas pessoas de oração, essas pessoas que buscam, essas pessoas que creem, que realmente possa cumprir a vontade de Deus. Então, essa é a história que eu ganhei com Ana. Essa foi a minha porção, que eu desfrutei na leitura desse livro. Jesus é o